isso estará acontecendo breve. Ele vai nos rejuvenescer completamente. Eu dizia essa manhã a uns irmãos que pediram a oração por uma criança. Enviaram a foto. Estava assim deformado. Está por aí a pessoa que para me dizer a idade que tem? O que tem a criança? A idade que a criança tem? Que idade tem? Mas se vê bem pequenininho, não é verdade? E vejam, tem estado entrando essa etapa de cura física, o qual Deus está nos dando agora a cura do interior por meio da palavra e vai nos rejuvenescendo como fez com Abraão e Sara, porque foi a palavra. E por isso se fala e se repete isso, porque isso já é um testemunho do que aconteceu com um casal que eram mais velhos, digamos, e foram jovens de novo. Foram rejuvenescidos. E o irmão Branham chama a atenção, algo que aconteceu ali foi que em torno da palavra foram rejuvenescidos. Veja o que a palavra faz: rejuvenescer. E estão pedindo por cura, porque desde antes já vinha. Eu lembro que o irmão William muitas vezes pedia que orasse por eles, mas agora tem se aumentado mais e mais e mais. E ele dizia que nós ainda temos estado pedindo por cura quando pedimos pela transformação. Ou seja, que automaticamente já estivemos pedindo por cura, porque ao pedirmos por nossa transformação e ao pedir pela transformação de nossos familiares e irmãos, estamos pedindo a cura deles e a nossa também. Porém, quantos gostariam de estar completamente sãos para receber a visita dos que virão? Desejamos estar bem, que não dependamos de nenhum problema físico para atender essa formosa visita que virá. Portanto, e o que não esteja nesse momento com a fé elevada a esse nível de cura, pois ao vê-los já vai chegar a esse nível tão alto, e aí certamente vai acontecer e a transformação vai corrigir qualquer problema de cura. Mas o nosso pedido é que Deus nos cure toda doença antes de sermos transformados, ou seja, que seja uma igreja sã, completamente, de doenças espirituais, de batalhas na mente, de batalhas desse espírito maligno que não pertence a nós, desta dimensão que está se abrindo aqui na Terra, que é a quinta dimensão, pois conscientes de que isso está acontecendo, tem espíritos soltos, os quais vão tentar entrar na alma, mas no escolhido não vai entrar, mas está na batalha, que é na mente. Consequentemente, pedimos a Deus que também nos ajude a essa cura na mente, que é a batalha mais dura, mais difícil para vencer. Mas está dito que venceremos, e se venceremos esta batalha na mente, pois Deus também vai nos dar essa fé para sermos curados fisicamente e estarmos sãos para essa etapa tão gloriosa que virá, a qual precisamos de uma igreja com boa saúde, porque serão dias de muito trabalho, mais do que temos. Ou seja, que Deus, nesse tempo, vai ter uma igreja em ação, vai ter uma igreja
que vai ajudar muito a esses ministérios nesse momento no qual, vejam ali, se escutam dizer, enquanto nosso irmão Branham toma um tempo de descanso, ou seja, que ainda esse ministério ainda estava ali, operando em seu corpo de carne. E se está tomando uns momentinhos, é que estão conscientes de que foi dias ou meses, não sabemos quantas vezes tomou o seu descanso, ou seja, que já era algo comum. E descanso certamente é para descansar um pouco as pernas. No que tudo se preparava, mas certamente tinha uma igreja, porque veja, um punhado de 300 pessoas ou 500 pessoas versus 50 mil ou 100 mil pessoas, isso é um punhadinho. Ou seja, que eu desejo que aqui em Porto Rico tenha uma igreja curada, completamente e sobretudo preparada e pronta, e vendo as promessas divinas, crendo nelas e recebendo-as, para que então Deus possa lhe usar. Porque do que vale estar no lugar e não crer no que Deus está fazendo, não vale de nada. E eu desejo que todo o povo de Porto Rico, que começou com esse ministério desde 63, até aqui, que tem estado junto ao nosso irmão William desde o início, que tem estado junto a ele em toda esta trajetória, e agora nasceu o que nasceu no caminho e também os que permanecem vivos desde esse tempo para cá, que os que não tenham visto vejam e creiam e entendam, compreendam no que Deus está fazendo, que é nada mais e nada menos do que o que foi falado e o que foi prometido e o que foi profetizado. Ou seja, que estamos no cumprimento do que já foi falado, do que já foi profetizado. Estamos vendo com nossos olhos, ouvindo com nossos ouvidos, sentindo tudo, ou seja, os 5 sentidos do corpo, os 5 sentidos do espírito e o sentido da alma, a fé, que é onde está o livre-arbítrio. Nós vamos com esse. Ou crê, ou dizemos como outro. Ou seja, ficamos com este sentido, que é a fé. Por isso eu desejo que todos, como ele também sempre dizia, ele desejava que este grupo todos alcançassem a meta de sua transformação. Mas para chegar à meta, tem que receber a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Como que para chegar à meta de obter o corpo teofânico, era preciso crer no cumprimento da primeira vinda. Deus fez simples. E para receber o corpo eterno e glorificado, é preciso, não é que vamos talvez ver, talvez, não, é um requisito. É preciso crer no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não tem outro caminho, não tem outro atalho. O caminho sempre é a arca, a palavra. E o que é a palavra? Pois a palavra, quando se cumpre, está onde? Encarnada. É aí que está a palavra vivificada, trazida à vida, sendo cumprida no tempo correspondente para ser materializada. Assim, que povo de Porto Rico e também de toda a América Latina, eu peço a Deus que sejam curados completamente, tanto nas coisas espirituais como físicas também. Deus deseja uma igreja sã, uma era da pedra angular sã, uma era de dispensação sã, ou seja,
tudo que Ele vai cumprir com a transformação, eu desejo que seja neste corpo, que seja uma igreja sã também, estando nesses corpos. E tudo é possível para o que crê. E como nós que estamos na Pedra Angular e somos crentes, pois sabem de uma coisa, Deus vai cumprir, porque somos crentes. E essas palavras são para você e para mim. Assim que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E esse mistério da segunda vinda para nós é uma revelação já sendo aberta, já sendo cumprida, na forma na qual Deus já o predestinou. Nós não escolhemos isso. Foi Ele, por escolha, por predestinação. Um dos vossos irmãos, que conhece vocês. Como dizia ali, o carpinteiro de Nazaré. Um nazareno. O carpinteiro caieiano, um caieiano. E ele disse que não nos deixaria, que estaria conosco. E disse também que nós veríamos ele. Nós lemos outra vez ali. E você lê isso toda vez e cada vez, e toda vez Deus vai dando mais luz. Ele disse que veríamos ele na carpa. O mensageiro e a mensagem é a mesma coisa. Por isso, sempre, todos os dias estamos vendo ele na palavra, vendo no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, qual é sua igreja, vendo manifestada no meio dos dois querubins, no meio desses dois querubins de madeira de oliveira, forrados de ouro, ou seja, estão vendo ele, estão vendo a divindade na humanidade. Assim que é grande o que Deus nos deu. E Pito me dizia, agorinha, escute, isso como que tu deixou ali no final, na mensagem. E eu disse, se tu soubesses, eu te falei algo de adoção, se tu soubesses como se sente essa dimensão, quando tem que falar algo, é algo que puxa para o povo. E aqui em Porto Rico, e eu desejo que em todos os lugares seja assim, que estejam prontos, e que, se Deus permite, que se saiam, estejam em seus lares, que seja a mesma unção que sente aqui, sinta nesses lugares também. E assim Deus possa operar em todos os países, e que Deus também possa operar esses milagres e maravilhas ali também. Assim que esperamos a direção divina, porque tem coisas das quais foram faladas, e eu vou assim como que pontuando, marcando as que ele tinha me dito e que vão se cumprindo. E faltam algumas que ainda não se cumpriram, mas não pode pular uma para a outra. Ou seja, que eu não posso pular algo sem que ainda se cumpram certas coisas no meio do povo de Deus. Me dê uma igreja, ele disse por meio do irmão Branham, para que você veja. Me dê, para que você veja como esta coluna de fogo vai operar os milagres já sendo manifestados. Mas o maior milagre já está acontecendo, que é o abrir os mistérios, abrir a palavra, e este sétimo selo sendo aberto é o que os escolhidos neste último dia estão se regozijando, como ele disse ali, e eu o verei. E disse, quem mais? Nós também. E ele viu, ele o viu. Se tu chegas
a ver, quando eu for, disse Elias a Eliseu, tudo está se cumprindo em uma maneira muito simples. E nenhuma das profecias dos profetas vai cair por terra, todas vão se cumprir. Porque é para isso o cumprimento da visão da carpa, como a profecia e a promessa de que seremos transformados. Essa promessa vai ser cumprida depois da ressurreição. A promessa da pessoa saindo de uma maca pelo lado, empurrando-a, vai se cumprir. A promessa do chamamento que houve ali vai se cumprir. A promessa da pregação está se cumprindo. Ou seja, eu fui de frente para trás. Tudo vai se cumprindo, mas de uma forma progressiva. Tem um pouquinho para se desesperar, que trata como que do último, mas como tu vai no final se tu ainda não... Ou seja, querem aprender álgebra quando ainda nem o ABC querem aprender. E o ABC, vocês já sabem tudo que há no ABC. Ou seja, as coisas tão simples não querem aprender, porque querem seguir a álgebra. Mas para ir à álgebra, tem que passar primeiro pelo ABC. E para ir à transformação é preciso a fé de rapto. Não pode se obter a transformação e fé de rapto sem escutar o ensinamento sobre carpa. Não pode. Tem que ir ao passo. Mas Deus vai fazendo, vez por outra, essa segregação do qual nos dói. Porque estivemos compartilhando por quantos anos? Muitos anos. E ainda ver pessoas que não entenderam, não compreenderam, pois nos dói. E às vezes desejamos entrar dentro dele e explicar, mas não podemos passar por cima da predestinação. Assim que Deus lhes abençoe, lhes guarde. E já estaremos nos vendo no sábado, que é o primeiro do mês. E já vamos vendo também como Deus vai nos permitir termos mais atividades. Assim que vamos vendo isso, porque vai chegar o momento, mas por enquanto já temos como ele me disse que fizesse, e assim eu estou fazendo. Assim que quando tenha outra etapa que vai entrar, pois aí vamos vendo. Mas isso tudo vai depender do programa divino e como Deus o tem em seu programa, e que o povo esteja pronto para isso também. Serão dias gloriosos, mas lembre que vai vir um aperto, o qual estamos conscientes que vai entrar, e temos que estar bem firmes na palavra, e que nada nos desanime, e nada nos escandalize, e nada nos faça tropeçar, senão que sempre olhando a palavra, sempre olhando a arca, sabendo que depois desses dias de aperto, que ele sempre desejava que fosse mais perto da ressurreição. Assim que eu desejo isso, que também seja mais perto da ressurreição. E que assim todos passem por essa prova final com, como diz? Ou como perfeito. Que passem todos essa última provação, porque para ir ali a ceia das bodas do Cordeiro é preciso chegar até o final. Não estar de meio ouvido para ver o que acontece. Eu vou ficar por aqui. Ou eu entro quando começa a colocar o vídeo, porque tudo isso acontece. E melhor, nós oramos por a pessoa, ora por esta pessoa, porque não sabe nem do que fala. Quando perceba, eu acho que o maior castigo
é quando verdadeiramente vejam, essa vai ser a grande dor, porque podendo estar ali não estava. Este será o grande sofrimento. Hoje nós falamos um pouquinho, eu não sei se Félix está por aí, que me desculpe. Eu mencionei ele porque ele... Félix é sincero. E isso está ficando gravado, ou seja, Félix fala de coração. E o que ele sente, ele fala. E muitas vezes eu dizia a ele, Félix, é melhor tu ficar calado. Como é que tu vai poder falar das pessoas ou os irmãos que vêm de fora, que tu não estás crendo? Como tu vai falar para eles? Porque assim mesmo ele falava que tu não estás vendo, fica caladinho. E o Espírito de Deus hoje operou para que se falasse. E talvez é um alerta que está sendo dado ao Félix. E uma chamada de atenção. Uma chamada. Porque no ano de 2019, aí por dezembro foi? Foi em dezembro de 2019. Eu dizia a minha esposa Sara, Félix, Félix não vai. E eu tenho até uma foto de Félix e mandei. E senti dizer isso. Imagine, isso foi no final de 2019, dezembro. E eu estou falando como testemunho. Não estou pedindo que ele vá, porque eu desejo que ele fique vivo conosco. Mas isso foi assim em 2019, em dezembro. Félix se vai. E hoje eu senti a mesma coisa. Ou seja, eu não sei se Deus está avisando a Félix ali que fique ali pisando em ovos, como se dizem ali. Ou seja, que ele se alinhe e que abra o seu coração, abra a sua mente. E Margarito, domingo passado, eu creio que foi aí onde ele falou certas coisas e Margarito me disse, e falando comigo, ele falando com ele, disse, veja Benji, eu estou orando muito por Félix, e sabe o que eu disse a ele? Que Deus te dê muita sabedoria. E é isso que eu peço a Deus para Félix, que Deus dê a ele muita sabedoria, porque amamos ele. Da parte desse povo desde o início, ele é parte desse povo desde o início. E nós estamos usando Félix como exemplo. Ele mesmo se colocou de exemplo quando falou publicamente, e por isso eu falo. E é assim com aqueles que ainda não viram. Oramos por eles, que Deus lhes dê sabedoria, entendimento, e que não ponha seu coração como diamante, como aconteceu ali em Zacarias. Zacarias 7:11. Mas não quiseram escutar, antes voltar as costas e tapar os seus ouvidos para não ouvir. E puseram seu coração como diamante para não ouvir as palavras que Deus falava pelos seus profetas. Ou algo assim, ele diz essa escritura. Ou seja, que Deus falando em seu coração e o coração de todos, os que ainda não puderam entender, compreender, este entrelace dispensacional, o qual já está dentro desta etapa da dispensação do reino. Nesses corpos, ele dizia em 2017, este regozijo da dispensação da graça, essa dispensação da graça, de regozijo que tivemos, ele diz ali, que está por terminar. Ou seja, que todo este entrelace da dispensação da graça e do reino, e já está terminando a dispensação da graça e começando a do reino. E veja, tem uma parte no livro de Citações que ele diz que foi uma apresentação curta de João Batista, o Messias, foram 6 meses. No livro de Citações está, hoje nós temos, para ler, nós não lemos, e ele disse, 6 meses para apresentar ao Messias. E algo curioso,
que ele deixou de usar o nome do Senhor Jesus Cristo em 12 de outubro de 2018. Foi uma sexta, mas antes ele quase sempre gravava, ou a segunda ou as quinta, ele gravava o que ele ia falar na sexta, sempre gravava antes. E se você soma, desde aí, pelo dia 5 de outubro, até 30 de março, vai dar 176 ou 178 dias, quase 180, e 180 você divide para 30, dá 6 meses. Os últimos 6 meses dele na terra já estava aí dentro da dispensação do reino. E isso é algo muito importante. E ele, então, depois, dentro desses 6 meses, aí deixou de falar por dezembro, e já era por outra voz. Outra voz era a que disse para os batismos, outra voz foi a que disse vê, e aí fez esse entrelace. Como Deus cumpre tudo de uma forma simples, e lembre que Gabriel é precursor. Porque ele disse, anunciará a segunda vinda. E vejam, como também se cumpre nele esta parte de precursor. Porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações. Bom, Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E quando é assim, é bom, não é verdade? Porque a pessoa é assim, sem limites, quando, com os trabalhadores também, aquele ambiente que há, é assim. Como é aqui, e ele dizia que isso tinha dito, e vejam, onde vem se cumprir esse ministério. Ele dizia de ter conversas assim, sem tema, e veja onde se cumpriu. Vê que a palavra do profeta não pode cair por terra. Deus a cumpre. E mais, com filhos de Deus, com escolhidos de Deus, os quais são atributos de Deus, os quais vão se apegar aqui, a palavra, vão se apegar ao Shekinah, a coluna de fogo, aonde Deus está falando. Porque ele está falando a alguém ali. E se ele estava falando a alguém ali, esse alguém ali também estava falando a um povo que estava ali. O que essa coluna de fogo lhe disse. Tudo é através de um embaixador aqui na terra. Um sócio. Porque Deus sempre usa um véu de carne. Não pode trabalhar de outra forma. Deus não pode mudar. E um véu de carne vigente. Um de vossos irmãos. Deus lhes abençoe. Deus guarde a todos vocês. E obrigado por esses tempinhos. Deus lhes abençoe.